que aconteceu aqui nessa primeira parte do cântico? O cântico é chamado de Benedictus. Por quê? Por causa da primeira palavra que Zacarias pronunciou no verso 68, que foi: bendito seja o Senhor Deus de Israel. A palavra Benedictus. Então o nome do cântico de Maria é Magnificar. Por quê? Porque a minha alma magnifica ao Senhor, ou minha alma engrandece ao Senhor. E o cântico de Zacarias chama-se o quê? Benedictus. Por quê? Porque foi a primeira palavra do cântico. Bendito seja o Senhor. Então o que é que significa ser o benedito? Bendito. Tá? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Tá? Esse cântico, diz o verso 67, é um cântico que foi inspirado pelo Espírito Santo. Tá? Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Então, um cântico profético, né? Foi inspirado pelo Espírito Santo. Tá? Como eu falei para vocês, Zacarias não conseguia falar, mas quando ele abriu a sua boca, a primeira coisa que ele disse foi: bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Tá? Antes de fazer qualquer coisa, ele queria primeiramente louvar a Deus. Tá? E nessa primeira parte, ele define o que é salvação. Primeiro, salvação é obra de Deus e não resultado do esforço humano. Está aí no verso 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Quero que vocês observem a palavra visitou. Deus visitou e redimiu o seu povo. Essa palavra visitou, irmãos, ela é uma palavra muito importante, porque ela nos mostra que a iniciativa de salvação não foi do povo, mas foi de Deus. Foi Deus que visitou o seu povo. Foi Ele que interveio na história da humanidade para trazer salvação. Deus não aguardou que o homem fosse até Ele atrás dessa salvação, mas Ele tomou a iniciativa de vir até ao homem. Sem a intervenção divina não haveria salvação para o seu povo. Foi Deus quem visitou o seu povo, tá? Então a salvação, ela não é uma invenção humana, não é fruto do nosso esforço, ela não é fruto daquilo que nós fazemos ou buscamos, tá? É Deus quem vem ao encontro do homem e oferece em Cristo a solução para o problema do pecado. Então a obra da redenção é uma obra inteiramente do Senhor, do começo ao fim. Foi Ele que visitou o seu povo, tá? E redimiu o seu povo, tá? Visitou e redimiu. Ele providenciou redenção para o seu povo. Redenção é quando você paga o preço da libertação de alguém, tá? Então Deus, Ele pagou o preço da nossa libertação através do sangue do seu próprio Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa que define salvação é que a salvação de Deus, ela vem em cumprimento de sua palavra, em cumprimento de suas promessas. Tá? Veja os versos 69 e 70 que dizem: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Aqui Zacarias está reconhecendo que a salvação que Deus enviou em Cristo, ela é o cumprimento das promessas que Deus tinha feito a Davi e a Abraão. Tá? Se você observar aí mais embaixo no texto, ele vai fazer referência no verso 72 aí, ó. Veja o verso 72. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança santa e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Então, o que é essa poderosa salvação que Deus providenciou na pessoa do seu filho? É o cumprimento das profecias e das promessas que Deus tinha feito a Abraão e a Davi. Vocês lembram que Deus prometeu a Abraão, lá no livro de Gênesis 17, Gênesis 12, Gênesis 17, que um dia ele iria enviar um descendente que iria governar, que seria o seu filho da promessa, tá? E reinaria para sempre. Ele prometeu também a Davi que um dia ele enviaria o filho de Davi. Lembram do cego de Jericó que eu preguei aqui para vocês? Domingo? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele falou isso? Porque essa expressão filho de Davi era uma expressão no Antigo Testamento que simbolizava, significava
o descendente que Deus tinha prometido a Davi no Antigo Testamento, o Messias que viria para reinar sobre o trono de Davi. Então, aqui o Zacarias está reconhecendo que Jesus é o cumprimento das profecias que Deus prometeu a Abraão e a Davi. Tá? Então, eu acho muito importante isso aqui. Por quê? Porque Abraão viveu 430 anos antes de Moisés. Antes de Moisés. Tá? Davi viveu muitos anos depois de Moisés. Nós temos um intervalo aí de 1000 anos, mais ou menos, de diferença entre Abraão e Davi. Mas Zacarias reconhece que Jesus ele cumpre as promessas que Deus fez a Abraão e a Davi. Isso significa que o plano da redenção é um só. O que Deus prometeu a Abraão é a mesma coisa que ele prometeu a Davi. E é a mesma coisa que ele prometeu a Salomão, é a mesma coisa que ele prometeu a Adão lá no Éden, aos profetas, a Noé. Cristo, ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Existe uma unidade, então, na aliança de Deus. Tá? Há um só pacto, há uma só aliança, há uma só promessa, a promessa de um descendente, de um Messias que viria para redimir o seu povo. Então, esse segundo aspecto, ele é um aspecto muito importante, então, para o nosso entendimento da verdade do Evangelho. A salvação, o nascimento de Jesus, ele é o cumprimento das promessas que Deus fez aos nossos pais, tanto Abraão, como Davi, como Moisés, todos esses homens do passado que Deus prometeu um dia enviar a salvação. Ele estava falando da chegada de Cristo a este mundo. Cristo é a concretização de todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento. E o último aspecto aqui que eu queria observar com vocês nesse cântico de Zacarias é o propósito de tudo isso. Qual é o propósito de tudo isso? Para que Deus visitou o seu povo, cumpriu as profecias? Com qual objetivo? Veja os versos 74 e 75. De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Aqui, nessa última parte, o Zacarias, ele vai nos falar qual era o objetivo de Deus, o plano de Deus, ao enviar Jesus ao mundo e cumprir as suas promessas. O objetivo de Deus aqui, primeiramente, diz respeito à vitória sobre os inimigos. No Antigo Testamento, o povo de Deus teve muitos inimigos, né? Os babilônicos, os assírios, né? E muitos outros povos que maltrataram o povo de Deus, né? Os amalequitas e outros povos ali com quem o povo de Deus batalhou muitas vezes. E no Novo Testamento, o grande inimigo do povo de Deus era o povo romano, os romanos. Domingo, inclusive, eu vou pregar para vocês sobre a salvação de Zaqueu. Vocês vão ver que Zaqueu ele era um publicano, um judeu que cobrava imposto dos judeus a serviço dos romanos. Então, os judeus odiavam os publicanos, porque eles estavam a serviço dos romanos. Os romanos oprimiam o povo judeu, o povo de Deus, né? E o Zacarias está falando aqui, meus irmãos, que a chegada do Messias a este mundo iria derrotar os inimigos do povo de Deus. Tá? E nós sabemos que essa libertação dos inimigos não é só de inimigos terrenos, porque vai chegar um dia quando todos os inimigos do Evangelho serão banidos e destruídos dessa terra. O Senhor vai renovar a sua criação, tá? Mas especialmente do nosso pior inimigo, que é o pecado e a morte. A morte é a nossa maior inimiga e o pecado também. Então, a vinda de Cristo ao mundo foi exatamente para nos libertar da escravidão do pecado, da tirania de Satanás e do terror da morte. Tá? Então, o pai de João Batista fala isso, que o Messias ele iria nos libertar dos nossos inimigos. O que mais? Ele iria nos dar a possibilidade de adorar sem temor, diz aí. Livre das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, ou sem medo. No Antigo Testamento, a adoração era uma coisa assim, bem diferente de hoje, né? Primeiro que os crentes não podiam entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, nem no lugar santo. Só o sumo sacerdote podia fazer isso. Hoje, por meio de Cristo, nós podemos entrar na presença de Deus e adorá-lo sem medo, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Ou seja,
Jesus veio ao mundo, ele não veio ao mundo simplesmente para nos salvar, para nos redimir, tá? Ele veio para nos dar santidade também. O que é santidade? É um povo separado para Deus, livre da corrupção do pecado. Nós não estamos totalmente livres da corrupção do pecado, porque o pecado ainda nos habita, mas em Cristo nós fomos separados para ser um povo de Deus, uma propriedade exclusiva de Deus. Santidade, então, é isso, é estar separado para Deus. E justiça. Justiça é aquela vida alinhada com a vontade de Deus, com a retidão. Deus é uma justiça reta e Deus quer que o seu povo ande em justiça também. Então, isso significa que nós fomos redimidos, não apenas redimidos, mas Deus requer de nós uma resposta que esteja de acordo com esta redenção. Por meio de Cristo é possível, então, abandonar aquela velha vida de pecado e servir a Deus em santidade e justiça. A salvação em Cristo, então, ela não apenas nos liberta, mas ela nos transforma também. Ela nos liberta da escravidão do pecado, da escravidão dos inimigos, do mundo, da carne, do diabo, mas ela também nos transforma para que possamos viver de maneira que glorifique o nome do Senhor. E o texto termina então, aí nesse versículo que a gente está considerando até o verso 75, né? Todos os nossos dias, tá? Ou seja, Deus não quer que nós vivamos uma vida de santidade apenas alguns dias da nossa vida, alguns momentos. Todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Não é apenas para um momento, um evento pontual, mas a salvação que nos alcança em Cristo é uma salvação que nos chama para uma caminhada diária de devoção e serviço a Deus, tá? Então nós estamos sendo chamados como povo do Senhor, nesse cântico de Zacarias, o benedicto, a viver todos os nossos dias em justiça e retidão procedente da verdade, como diz o apóstolo Paulo, nos afastando do mal, do pecado, tá? E eu quero concluir então aqui fazendo 3 aplicações para a gente guardar no coração. Em primeiro lugar, aqui nós aprendemos que Deus é um Deus fiel e cumpre as suas promessas. O Deus que nós servimos é o Deus fiel, meus irmãos. É um Deus que cumpre as suas promessas, tá? Zacarias está louvando a Deus aqui porque Ele é fiel às promessas feitas aos nossos antepassados, ao seu povo. Ele prometeu um dia para Adão e Eva que Ele iria enviar o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele prometeu a Abraão que um dia viria o seu descendente, filho da promessa. Ele prometeu a Davi que um dia viria o filho de Davi, maior do que Davi, e reinaria para sempre sobre a casa de Jacó. E Ele cumpriu isso. É isso que Zacarias está reconhecendo. O Deus que vocês servem é um Deus fiel à aliança. Ele não vai deixar vocês pelo meio do caminho. Ele prometeu que Ele vai levar vocês para uma nova terra, terra da promessa. Ele não vai abandonar vocês por aí. Então vocês têm que continuar olhando para o autor e consumador da sua fé, na certeza de que Ele vai levar a bom termo e vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Nosso Deus é um Deus fiel, né? E nós devemos louvá-lo pela sua fidelidade. Segunda coisa que a gente aprende aqui hoje é que a salvação é uma obra de Deus e não nossa. Salvação não é uma coisa que a gente inventa. Eu quero ser salvo. Eu vou me salvar. Eu vou dar uma chance para Jesus. Não. Salvação é Deus visitando e redimindo o seu povo. Se Deus não nos visitasse e nos redimisse, meus irmãos, pela sua graça e misericórdia, não haveria salvação a nenhum de nós. A iniciativa não é do homem, mas é de Deus. Deus é que fez um ato de graça soberanamente para salvar um povo que estava no pecado e na miséria. A nossa condição diante de Deus, segundo a Bíblia, é uma condição de pecado e miséria, de morte, né? Estávamos mortos no nosso delito e pecado, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então a salvação não é uma coisa resultado do nosso esforço, da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa dedicação a Ele. Salvação é uma obra da misericórdia e da visitação de Deus a cada um de nós. E eu louvo a Deus porque é assim, porque se não fosse assim não haveria esperança para mim e nem para você, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Paulo diz que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Então nós devemos depender de Deus para a nossa redenção, em vez de confiar nas nossas próprias obras ou nos nossos próprios méritos. E por fim, nós aprendemos aqui também que a salvação tem um propósito libertador. Um propósito libertador. Ele nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, libertando-nos dos inimigos e das forças que nos oprimem. Então a salvação tem um aspecto libertador. Essa libertação aponta para a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, né? Assim como Deus libertou seu povo no passado, Ele continua a nos libertar espiritualmente de tudo que nos separa dele. Tá? Então essa liberdade nos chama para viver de maneira íntegra em adoração a Deus. O apóstolo Paulo fala assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, mas não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Olha, se Cristo já libertou vocês da escravidão, como vocês vão se tornar escravos de novo do pecado, né? Então a gente tem que identificar no nosso coração tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que nos deixa destruídos, né? E nós devemos confiar que Cristo é o nosso libertador. Nosso libertador. Como Davi fala no Salmo 18, né? Eu te amo, ó Senhor, força minha, Tu és a minha rocha, a minha força, o meu libertador, a minha cidadela, a minha fortaleza. Então é isso, meus irmãos. A salvação, segundo o cântico de Zacarias, o benedicto, ela tem esse aspecto libertador. Ele veio para libertar os cativos e os oprimidos, e a pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos, porque todos nós precisávamos de libertação. Todos nós nascemos, infelizmente, no estado de pecado e miséria, completamente destituídos da graça de Deus e escravizados pelo pecado. Mas Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A obra da redenção é uma obra libertadora, então. E essa é uma das principais mensagens do cântico de Zacarias. Ele veio para nos libertar. É uma poderosa salvação para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, né? Então um dia chegará neste mundo em que todos os inimigos do reino de Deus serão destruídos e somente o reino de Cristo prevalecerá para sempre e sempre, porque só Ele é o verdadeiro Rei, o verdadeiro Deus. Que Deus, pois, nos abençoe, meus irmãos, nos ajude a guardar essa palavra em nossos corações. Amém. Tu és o mais famoso dos filhos dos homens, os teus lábios se extravasou a graça. Em ti me alegra